Uma das coisas fundamentais do cristianismo é nós termos o Espírito Santo. E não religião. Nós temos que ter a fonte da água viva. Cristão verdadeiro é o que tem o Espírito Santo, a fonte da água viva. E não religião. O cristão verdadeiro é aquele que teve um encontro pessoal com Deus. E somente podemos ter encontro pessoal com Deus quando tivermos a fonte d'água viva fluindo dentro de nós. Isso vai se opor à religião. Jesus Cristo falou isso para Nicodemos. Religião leva você para a tradição. E Nicodemos estava dentro de uma religião. Ele era um fariseu. E Jesus falou, você está dentro de uma tradição, Nicodemos. E Nicodemos tinha consciência que estava dentro de uma tradição. E tradição nada mais é do que conceitos de homens. Eles têm um nome, são os teólogos. Tradição é você viver dentro dos conceitos, das visões de homens, dos teólogos. E a tradição de Nicodemos chamava a tradição dos anciões. A tradição dos anciões. Anciões são coisas antigas. Ele vivia dentro do conceito das visões dos homens antigos, dos homens do passado. E sua vida toda se pautava pelos ensinamentos, doutrinas, dogmas de homens do passado. Então, o olhar está que nem a mulher de Ló, olhando para trás. Quem olha as coisas de Deus com os tratados dos anciões, ele está olhando para trás, como a mulher de Jó. Vai se tornar uma pedra de gelo. Vai se tornar uma pedra de gelo. Linda, linda, maravilhosa, pura, mas gelada, fria. Ela é fria. E se ela é fria, ela não vai ter sentimentos. Ela vai obedecer às regras e os costumes e a tradição dela. Não vai ter olhar para nada mais. Jesus Cristo viu esse coração gelado no homem que adora as posições tradicionais, no homem que segue religiões, no homem que segue conceitos religiosos, ensinamentos religiosos. Então Jesus, vendo isso, falou, Nicodemos, eu estou vendo o teu desejo, você quer viver no reino. Nicodemos, você quer viver no reino. Mas dessa maneira que você está vivendo, você não vai atingir a meta, você não vai atingir a sua proposta. Você não vai chegar no reino de Deus, Nicodemos. Pela tradição dos anciões, você não vai chegar no reino de Deus. Por suas propostas religiosas, olhando para trás, Nicodemos, você não vai chegar no reino de Deus. O reino de Deus, Nicodemos, olha para frente. Ele pega a mão no arado. Ele suca a terra. Ele tem o pé no chão. Mas ele olha para frente. Ele não pode olhar para trás.
E isto somente pode ser feito quando você tiver um encontro com a fonte da vida, com o Espírito Santo. Se você não tem a experiência com o Espírito Santo, você jamais conseguirá olhar para a frente com o pé no chão. É a experiência do Pentecostes. Se você, cristão, não teve essa experiência, não sentiu esse fogo dentro de você, você é um tradicionalista. Você é um que só tem olhar para focar o que está atrás. Você vai levantar argumentos do passado, vozes do passado na sua vida. Você vai fazer o culto do passado. O culto do passado. Então você é um tradicional. O que faz culto do passado. Os olhares dos fósseis do passado. Você vai levantar diante dos seus olhos e vai pôr como a sua grande evidência é o olhar da mulher de Ló. Olhar gélido. E você vai se tornar uma estátua de gelo, brilhante e linda. Mas no dia que se mostrar o sol da justiça, você vai derreter. Essa estátua vai ser desfeita, vai virar água, vai evaporar e não vai mais existir. Acabou a estátua. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, esse seu olhar do passado, esse seu olhar para trás, de cultos a vozes mortas do passado, não vai te trazer vida no presente. Que os mortos enterrem os seus mortos, Nicodemos. Mas se você quer ter vida, se você quer olhar para frente, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. É um novo olhar, Nicodemos. É uma outra vida. É a vida no Espírito Santo. Não é na religião. Não tem como base tradição. O Espírito Santo traz posturas novas. O Espírito Santo traz olhares para frente. Para frente. Aí então você vai se tornar uma nova criatura. Aquele que sabe olhar para a frente. Essa é a nova criatura. Ele não está preso a espíritos igrejistas. Ele está preso a ouvir a voz do que o Espírito diz às igrejas. E ele sabe quem é a igreja. Paulo já desvendou quem é a igreja. Você e eu. Vós sois a igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não quer que tenha um como cabeça dos demais. Pois um só é o nosso cabeça, e esse cabeça está no céu. E as Escrituras nos qualificou numa posição de reis e sacerdotes. Precisamos despertar o olhar da nossa posição. Precisamos ver que agora nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Precisamos ver nossa posição. São posições no Espírito Santo.
sabeis vós que vós ressuscitastes juntamente com Cristo? Olha que posição elevada. Saímos da morte das nossas tradições, da morte do nosso igrejismo, da morte do nosso olhar para trás. Saímos da triste figura da mulher de Ló, a estátua de gelo, a estátua fossálica que só olha para os fósseis do passado, palavras de mortos. Não sabeis vós que agora vocês são a habitação do Espírito Santo? Essa é a nossa grande posição na atualidade. A habitação do Espírito Santo. Então, meu amigo, o que é que você tem que fazer? Como cristão, você tem que ter um encontro com o Espírito Santo. Não saia de Jerusalém. Não saia da palavra. Se aferre à palavra de Deus. Jesus disse para a mulher, se você conhece quem ele fala, ele vai te dar uma água. E se você beber dessa água, se você continuar bebendo desta água, vai jorrar de você fonte de água viva. Fonte de água viva. Não vai ser um lago estagnado. Pois quem olha para trás é como um lago estagnado. Águas paradas não criam vida. Águas paradas não criam vida. É espaço para a morte. Como é que você vai ter vida, Nicodemos? Você tem que mudar de postura, Nicodemos. Você ficar nesse igrejismo que vai gerar o espírito religioso. Você vai dizer, eu sou tradicional. Essa é a assinatura da sua derrota, da sua morte espiritual. Você está olhando para trás, Nicodemos. Como é que você vai dizer, eu sou tradicional? Nicodemos, você tem que nascer de novo, meu filho. Você tem que beber a água, nascer da água. A água é da palavra de Deus. Nicodemos, a palavra de Deus hoje está ao seu alcance. Você pode tê-la até no celular, nesses celulares Androids. Tem várias versões. É dessa água que você precisa, Nicodemos. Deus já te deu a razão. Agora você tem inteligência para descobrir a revelação. A revelação é o estado do homem com Deus. É a volta do homem para Deus. E esta revelação vem e aumenta, vira fonte, quando o Espírito Santo, quando você tiver experiência com o Espírito Santo. E olha, o Espírito Santo já nos foi dado. E ele vai ficar para sempre. O Espírito Santo é a nossa vida. Lembre-se, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Jesus estava morto. Jesus estava no inferno. E quando o Espírito Santo ressuscita Jesus, Deus fala para ele. Primeira palavra. Jesus, eu hoje te gerei. Jesus, eu hoje te gerei. Jesus foi o primeiro gerado de Deus. O primeiro nascido de Deus. A primeira nova criatura. E as Escrituras dizem que agora nós somos nascidos com Cristo. Da mesma maneira, do mesmo modo, o encontro com o Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo. Não podemos ficar somente no batismo de João.
Não podemos ficar somente no batismo da água. A água quer dizer a palavra. A água é o conhecimento de Cristo. Temos que prosseguir nesse conhecimento de Cristo em Jerusalém, na palavra, até que temos a experiência com o Espírito Santo. A fonte da água viva. Esta vai te colocar na posição correta. A partir daí você vai olhar para frente. Você vai olhar para frente. Você não vai ter tempo de olhar para trás. Você vai caminhar para frente, caminhar para frente. De revelação em revelação. Esse é o modo de se caminhar no Espírito. De revelação em revelação. Até chegarmos à plenitude de Cristo. Uma boa nova, né? Vamos ter essa experiência com Deus? Vamos adquirir essa experiência com o Espírito Santo? A experiência pentecostal. E não o quê? O religioso, o igrejismo. E não o tradicionalismo. Religião só vai gerar tradição. Mas o Espírito Santo vai gerar vida e vida em abundância. É uma boa nova, não é?